7 de setembro, pois bem, né? Tomara que seja um 7 de setembro desbolsonarizado. O que quer dizer isso? Que seja um 7 de setembro do povo brasileiro. O 7 de setembro que comemora a descolonização. Mas o que interessa agora é que nós reflitamos sobre o papel da imprensa nessa condição toda que o país chegou. A imprensa, e a grande imprensa, tem colunistas, na grande maioria, que odeiam a política, que não compreendem a política, que são pitaqueiros, simplesmente pitaqueiros. Agora, o Lula fez uma mini reforma ministerial, não entro no mérito se fez certo, se o nome é certo, se o nome é errado, entregou o Ministério dos Esportes para o PP, né, e tirou a Ana Moser. Tem um aí que diz, a Ana Moser fazia o L, que absurdo, bababá, bababá. Gente, no primeiro governo Lula, não esqueçam, Lula tirou Olívio Dutra do Ministério das Cidades e entregou para Márcio Fortes, do PP, que tinha sido chefe de Pratini de Moraes, que tinha sido o cara que, durante o governo Olívio Dutra no Rio Grande do Sul, mais criou problemas com o tema da aftosa. Portanto, qual é a surpresa? Não há surpresa. O Lula faz política com seus padrões, com seus critérios. Eu não preciso gostar do que ele faz, mas eu tenho que compreender os seus movimentos na política, a partir dos padrões da política. Dia desses, Lula falou sobre como achava que deveria ser o voto na Suprema Corte do Brasil. Meu Deus do céu, foi uma desgraceira, onde é que se viu o Lula dizer isso, o Lula não sei o quê, porque o Lula não sei o quê. Gente, ele é o presidente do Brasil, ele pode ter a opinião política que quiser, ninguém precisa gostar disso. Lula fala sobre juros, meu Deus do céu, onde é que se viu o Lula falar sobre juros, bababá, e não sei das quantas. Ou seja, é um processo de demonização da política, existe uma escandalização da política. Tudo que aparece vira um escândalo, vira manchete. Mas a coisa mais normal que tem na política é a construção de bases de apoio. Ora, Lula está buscando votos no Congresso Nacional, sem os votos do Congresso Nacional não tem política governamental, ponto, simples assim. Mas aí tu vai para o jornalismo, esse jornalismo desqualificado, babaca, contribui para que esse estado de coisas chegue onde chegue, para que um 7 de setembro tenha que ter como bandeira a união. Somos todos brasileiros. Por que isso chegou assim? Porque a grande mídia construiu os Sérgio Moros da vida, os Dallagnol, os Bolsonaro, a partir do ódio pela política. Ai, porque o ministro tem que ser técnico disso, o ministro tem que ser técnico daquilo. Me diga, o Churchill era técnico em quê? Fernando Henrique era técnico em quê? É uma vergonha esse negócio, sabe? Mas é o que é e é o que vai continuar sendo. Eu não preciso gostar daquilo que o Lula faz. Muita coisa eu não gosto. Mas tem que reconhecer que ele está tentando construir e está construindo uma base de sustentação no Congresso Nacional, onde ele, com o campo político dele, não tem mais do que 136 deputados. Numa casa de 513, que é a Câmara dos Deputados. O problema, e assim seguirá sendo, é que a mídia criou um espaço de ódio, de ojeriza ao fazer político. Imagina o presidente da política dar opinião sobre política. É o fim da picada, é um escândalo. Tudo virou um escândalo, tudo. O cara fala de juros, que tem a ver com crescimento econômico. Não, onde é que se viu falar de juros? O cara dá uma opinião e na fala deles, olha, me desculpe, mas eu acho que o voto assim assado. E aí vem um festival de desinformações, que, por exemplo, esse negócio do Supremo,
Enquanto não terminar essa big brotherização do Supremo Tribunal Federal com aquelas transmissões pela TV, cara, desculpa, não tem condição aquilo. Evidentemente que os votos têm que ser conhecidos, mas aquilo que está aí hoje tem cabimento. E aí quem é que vem falar? Marco Aurélio Mello. Bolas. E a imprensa, oh meu Deus, o voto secreto. Claro, vai ver como é que vota a Suprema Corte Americana. É o princípio da colegialidade. O que vale é o voto do tribunal e não do João, do Pedro, do Paulo. É assim que tinha que ser. Mas não. As vedetes estão aí. Ai, meu Deus, Lula tirou a Ana Moser e botou. Cara, eu relembro. Olívio Dutra, companheiro de primeiríssima hora de Lula, lá da fundação do PT. O Lula entregou o Ministério das Cidades para o Márcio Fortes, que era o chefe de gabinete do Pratini de Moraes no governo Fernando Henrique Cardoso, que criou aqui no Rio Grande do Sul os maiores problemas. E o Lula, para construir uma base de apoio, de sustentação, de tranquilização do governo junto ao Congresso Nacional, fez os acordos políticos que fez. Eu concordei? Não, tem lá textos feitos na época, mas isso é um movimento da política, eu posso concordar ou discordar. Agora, achar que isso é a excrescência mídia, grande responsável por esse estado de coisas que nós estamos aí. Um bando de pitaqueiros mal informados e muitos deles, mal intencionados. Ter opinião, divergir, não é problema. O problema é aquela razão que está escondida. Os projetos de poder que deram em quê? Em Bolsonaro. 7 de setembro, show Bolsonaro. Que possamos ter uma nação que discuta as suas questões no mundo da política, que é o que nós precisamos. E como é a primeira fala que faço depois da tragédia que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, eu só posso deixar os meus sentimentos aos familiares das pessoas, 37 gaúchos que perdemos com as chuvas. Uma tragédia. E a pergunta que se faz, quais são as políticas públicas de prevenção? Não há ambiente, não há possibilidade de discutir estas questões que não seja no mundo da política. Porque no mundo da técnica, por exemplo, as previsões meteorológicas, construídas a partir de modelos matemáticos, erraram. Portanto, a construção de políticas de prevenção, ela se estabelece no mundo do Estado, no mundo da política. E isso é fato. Nós, como sociedade, nos demitimos da política. Portanto, nós colhemos o fruto desta demissão. Siga a imprensa falando desse moralismo barato. Ela deveria trocar a pauta. Quais são as políticas públicas necessárias? Quais são os políticos capazes de construir mecanismos que protejam a sociedade das coisas que são próprias da sociedade? Infelizmente, esse tipo de desastre que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul faz parte das nossas existências e continuará fazendo parte. Portanto, somente a política é capaz de construir mecanismos que minimamente contenham estes riscos que são inerentes ao conviver social. Abraço, feliz 7 de setembro. Cada um pense o que quiser pensar e que civilizadamente discutamos as nossas coisas. É assim que deveria ser.